Boa noite. A democracia sustenta-se sobre a hipótese de todos poderem decidir sobre tudo. Isso foi Norberto Bobbio no livro O Futuro da Democracia, editado em 1984. Bobbio, italiano, senador, político, filósofo, escritor e grande defensor dos direitos. Com esse olhar, nós iniciamos Arsenal e Comércio desta noite. No domingo passado, fomos às urnas e escolhemos quem irá comandar o destino político da nossa Cuiabá nos próximos 4 anos. Com isso tudo, recebemos na sala de visitas do Arsenal e Comércio hoje professor João Edson, cientista político, e o presidente da FEComércio, José Venceslau de Souza Júnior. Iremos discutir e conversar aqui sobre política, sobre pesquisas, sobre a federação se colocando ao lado da prefeitura para um futuro melhor para Cuiabá, para um comércio mais próspero e uma cidade mais digna para a sua população. Professor João Edson, seu boa noite para nossos telespectadores, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rissato, boa noite, presidente da FEComércio. Estamos aqui para esse agradável papo. Perfeito. Presidente, o senhor fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite ao professor João Edson, boa noite ao Carlos Rissato. Estamos aqui novamente nesse bate-papo, um programa com grande audiência dentre os empresários do estado do Mato Grosso, e nós estamos sempre falando aqui assuntos de interesse do empresário do estado do Mato Grosso e da população mato-grossense em geral. Perfeito. Professor João Edson, quando a gente fala em política, a gente fala sempre em pesquisa. Mas a pesquisa é algo muito mais amplo. Pesquisa, do ponto de vista técnico e de quem está habituado à pesquisa, sabe que ela passa por vários vieses, por uma série de metodologias diferentes, mas especificamente a pesquisa política em época eleitoral, ela, no senso comum, ela parece que é para mostrar aonde a maioria está localizada. E aí a questão que a gente tem é a seguinte: até onde uma pesquisa tem poder de transportar a massa? Qual é a influência real da pesquisa num resultado eleitoral? Exato, tem uma questão muito interessante. Normalmente, quando a gente está discutindo política, a gente fala assim, o povo, né? O povo é a soma de várias vertentes que existem dentro da sociedade. Então, o que eu vou falar aqui não é o povo, é uma fatia importante do eleitorado latino-americano, e nós, enquanto brasileiros, estamos inseridos neles. Nós não enxergamos na política um viés da cidadania ou da construção do próprio futuro. Muitas vezes enxergamos na política outros fatores diferentes. Dentre delas, uma oportunidade imediata para arrumar um emprego, para ganhar um dinheiro, para arrumar a casa, para empregar um parente, para mandar alguém para um hospital em algum lugar. É muito comum isso em determinadas camadas. Numa outra camada, enxerga na política como se fosse um grande jogo. Eu até escrevi um artigo chamado Cassino Brasil, agora durante as eleições, e trata justamente disso. E eu escrevi isso com base numa reportagem que estava assistindo numa dessas TVs News, né, no dia da eleição, no dia 15, que em Belo Horizonte, né, a capital de todos os cruzeirenses, eu e o presidente da FEComércio somos cruzeirenses, né, onde ela dizia assim: o cidadão de Belo Horizonte apostou mais uma vez no prefeito Alexandre Calil. Ela sai dali e vai para uma outra reportagem, veja bem, estava em Belo Horizonte, vai para uma outra reportagem no Ceará. E uma senhora que tinha acabado de votar vai entrevistá-la, fala assim: olha, bem, eu já fiz minha aposta, né? Tomara que dê certo, dá uma risadinha, né? Sai dali e vai para o Rio Grande do Sul. Vai para Santa Catarina, para a cidade de Joinville. E um senhor em Joinville falou: olha, nós estamos apostando para ver se dá certo. E ali eu puxei para fazer esse artigo com esse título, Cassino Brasil. Boa parte das pessoas apostam. Se as pessoas apostam, a pesquisa é um grande elemento para as pessoas mudarem de opinião, ou seja, mudar as suas apostas. Tem parcela que tem convicções ideológicas, tem parcelas que têm interesses econômicos, um conjunto de coisas, tem pessoas que têm interesses pessoais, e existe também um grupo que aposta. Quando a gente faz pesquisa,
para ser divulgada. Em alguns locais, as pessoas alteram a pesquisa, contando com esse eleitorado que está apostando na eleição. Perfeito, professor. Presidente, com esse entendimento todo do eleitorado e tudo mais, a FEComércio é uma instituição que está muito acima de tudo isso. Ela está ligada diretamente a outras instituições também, que prezam pelo social, prezam pela educação. Como a FEComércio deve se posicionar e continuar se posicionando, né, a partir de agora, com o prefeito reeleito, para se pôr à disposição da sociedade e do serviço que é necessário para Cuiabá, para o governante ter apoio e tudo mais aqui em Cuiabá? A FEComércio, através dos seus braços SESC e SENAC, nós fazemos o nosso trabalho social. E a instituição FEComércio, SESC e SENAC, ela é a política, nós não tomamos partido. Apesar que sofremos pressão o tempo inteiro, né, para que a gente se posicione, mas nós pisamos em ovos o tempo inteiro para que não seja tendencioso o nosso posicionamento ou usar das nossas instituições, tanto do SESC como do SENAC, para beneficiar alguém ou algum partido. Então nós temos esse cuidado, agora já declarado eleito o nosso prefeito da capital, nós vamos continuar algumas parcerias que nós temos com a prefeitura em prol da população cuiabana. Como nós temos parceria do SESC e do SENAC em várias cidades do estado, sempre visando o comerciário ou o cidadão de baixa renda, onde nós temos o nosso caminhão SESC Odonto, que nós fazemos tratamento dentário em toda a população, nós temos o caminhão Saúde Mulher. Então, as entidades nossas fazemos esse trabalho social sem fins políticos. Perfeito. Gente, vocês ouviram aí o próprio presidente colocando a federação como um ente apolítico. Nós trabalhamos para a sociedade. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida. Até já. Voltamos com Arsenal e Comércio. Hoje, na nossa sala de visitas, o professor João Edson e o presidente da FEComércio, José Venceslau Júnior. Estamos falando sobre a questão do Mato Grosso e de Cuiabá, principalmente, após as eleições. Temos um prefeito reeleito, temos 4 anos pela frente e vamos ver o quanto nós, como cidadãos, como empresários, como instituições, podemos colaborar no futuro da cidade. O prefeito eleito, no seu plano de governo, apresentou 5 grandes eixos. Ele falava sobre gestão política, gestão pública, sobre o desenvolvimento econômico da cidade, sobre mobilidade urbana, sobre assistência, sobre segurança e uma série de outras coisas. Hoje nós vamos conversar aqui com essas 2 sumidades no assunto política, sobre como pode ser feito e o que é entender melhor cada um desses aspectos, dessas estratégias que o prefeito colocou no seu plano de governo e que levou ele a ser reeleito prefeito de Cuiabá novamente, e como nós vamos trabalhar com isso aí. Professor João Edson, um dos pontos do desenvolvimento econômico abordados no plano de governo do prefeito atual e reeleito fala sobre geração de emprego e renda. Antes de abordarmos ações que podem ser apoiadas pela federação, pela FEComércio, frente à prefeitura, como nós podemos entender a diferença entre emprego e renda, geração de renda e o emprego em si, né, o salário? Nós temos é muito interessante essa questão. Nós temos uma deficiência cultural em relação ao trabalho. O que move as coisas são o trabalho, né? E a perspectiva social, ela não está construída através do trabalho. O ideal dos países colonizados, principalmente dos países colonizados por Portugal e pela Espanha, diferentemente do colonizado pelos ingleses, né? As pessoas elas buscam o status, ao invés de buscar a renda, a sustentabilidade.
busca uma relação de poder. Devido a esse fator, as pessoas procuram muito mais o emprego do que o trabalho. Então é muito comum as pessoas ir para as agências de emprego e verificar assim, o que tem aí para mim fazer. E muitas vezes até chegar ao ponto de se candidatar para uma vaga de um serviço que ele não sabe como começa a trabalhar e não tem a menor noção em relação àquilo. Por quê? Porque nós não estamos dotados ao trabalho. E a gente precisa entender historicamente como que isso aconteceu, Júlio. É uma loucura. Se nós pegarmos na história da colonização do Brasil, até a libertação dos escravos era sujo e vergonhoso trabalhar. Nós formamos uma cultura do não trabalho e as pessoas procuram sempre fugir da relação do trabalho. Quando nós falamos de emprego e renda, essa palavra emprego talvez até teria que a gente mudar para ter uma outra concepção. Devemos trabalhar trabalho e renda. Nós devemos ter orgulho do trabalho. Aquilo que a gente fica olhando assim, escuta, a América ela é colonizada basicamente no mesmo período, não tem diferença. Por que a gente olha lá no norte, né? Os Estados Unidos, evolução econômica fantástica, há quantos anos aí dominando a economia mundial. O Canadá, um país estável, uma capacidade fantástica, invejável do ponto de vista da cultura, da educação, né? Aí você chega no México e começa a descer. México o quê? Espanhol. Né? E começa a descer. E a gente começa a ver um desastre. Daí todos esses fatores extremamente importantes. Dito isso, a gente vai começar a entender o Cuiabá. Né? Ela tem uma formação justamente dessas duas culturas, né? Da cultura castelhana, né? E da cultura de Coimbra. Ela tem essa formação. Então, quando a gente olha para a cidade de Cuiabá, a gente vê essa questão de uma corte no império que não existe mais. E essa corte nesse império que não existe mais atinge todas as bases de Cuiabá, que também não é muito diferente do Brasil todo. E a gente busca muito essa questão de esperar que alguém chegue no poder, um prefeito chega no poder, um governador, apareça alguém poderoso, mágico, que vai dar para mim renda sem sacrifício. Esse é um problema sério. Por isso a gente não tem planejamento. Quando a gente fala num projeto de emprego e renda, a gente pensa diretamente em abrir várias frentes de trabalho. Eu falo que isso é legal, é importante, mas chega a ser perigoso, Júnior. Porque se você criar uma frente de trabalho que você não tem profissionais suficientes para ocupar aquilo, você vai buscar isso em outros municípios, quando não, em outro estado. E quem vem de outro estado para o seu, ele vem uma pessoa para trabalhar e traz no mínimo 2 pessoas desempregadas também para arrumar emprego. Nós temos problemas em municípios do interior que era extremamente estável. A gente precisa trazer uma indústria, trazer alguma coisa. Construíram lá uma indústria. E ao trazer a indústria, aumentou o número de desempregados. Por quê? Não tinha pessoas capacitadas para ocupar aquele devido cargo. Qual que é o grande problema que nós temos? Não é geração de emprego, não é geração de renda. O nosso grande problema é planejamento de vida. Não existe planejamento. As pessoas vão à escola para quê? Até hoje as pessoas chegam no último ano da faculdade, indo à escola para aprender a ler, escrever e ter algum conhecimento para quê? Ele não sabe. O vestibular no Brasil é um desespero. Você vai fazer vestibular do quê, menino? Não sei. Aí ele fica verificando, se o pai já tem uma profissão, ele faz também, se não tem, faz outra. São poucas pessoas que vão para a faculdade, e eu fico à vontade para dizer isso, foram 32 anos na universidade, né? Onde eu pegava sempre as primeiras turmas e as últimas, né? Até pela minha formação, no início pela condição básica, no final pela pesquisa. No início era um desespero, e no final também. Por exemplo, curso de Direito, onde eu fiquei minha vida toda, eu fui para outros cursos, mas basicamente no Direito. Chega no último ano, ele tem um trabalho de conclusão de curso. Quando ele chegava para mim e me perguntava, eu vou fazer um trabalho sobre o quê? Eu perguntava para ele, você vai fazer o quê do seu curso de Direito? Você vai para a área civil, para a área criminal, para a área trabalhista? Qual área que você vai? Não sei. Porque se ele soubesse a área que ele ia, o trabalho de curso seria naquela área. Ele ia no mínimo para o mercado com uma especialização sem ter a especialização. Ele teria 3 passos na frente, mas ele não sabe. Era comum fazer em pesquisa, eu lembro de um que insistiu, queria fazer sobre a questão agrária, e eu perguntei por quê. É porque a terra do pai dele tinha sido invadida. Eu falei, tá, então vamos desenvolver a pesquisa. Você vai atuar nessa área? Não. Eu falei, você vai fazer o quê com o direito? Não, eu tenho um tio ali que é da área tributária, eu quero trabalhar com ele, tá? Eu vou para essa área aí. Eu falei, então por que você não faz na área tributária? Ele falou, é possível? Eu falei, é possível. Se você vai ser um tributarista, é melhor você desenvolver essa área. Ele falou, mas eu não vou ser um tributarista, só vou começar. Porque é o primeiro emprego. Eu falei, depois você vai ser o quê? Ele falou, não sei.
Estou falando de um cidadão de 25 anos, no 5º ano do curso de Direito, 10 etapas. Se lá na ponta está assim, eu pergunto para vocês, quando a gente fala da geração de emprego? É enxugar gelo. Todos os projetos, seja desse prefeito ou qualquer outro prefeito que vier, seja desse governador, desse presidente, qualquer outro no Brasil, é uma forma de enxugar gelo. Nós pensamos sempre na relação do trabalho sem uma relação de planejamento. O Júnior possivelmente vai falar nisso, a gente está fazendo uma discussão lá na FEComércio, justamente desenvolver uma pesquisa para trazer a potencialidade do Estado para adequar a forma de ensino para chegar a essa condição. Isso é básico. Tem uma coisa que a gente não pode fugir. A pergunta que eu fiz a todos os candidatos, porque eu tive o prazer de entrevistar todos os candidatos individualmente. Quando você olha para Cuiabá, minha pergunta para o candidato na época, né? Quando você olha para Cuiabá, qual a vocação de Cuiabá? Porque eu não posso fugir minha vocação. Tá? Eu tenho que descobrir minha vocação e tenho que aperfeiçoar nela. Qual a vocação de Cuiabá? Você acredita que todo mundo tem dificuldade em dizer qual a vocação de Cuiabá? Tá? Cuiabá, Rissato, é 3 cidades em uma. Existe um município, e ela é a sede do seu município, sede do município de Cuiabá. É onde as pessoas moram, as pessoas vivem, onde os cuiabanos estão aqui. Essa é uma cidade. Né? A outra cidade, ela é onde está sediado a parte administrativa, a capital do estado. Está sediado aqui o centro político administrativo de todo o estado do Mato Grosso. Está aqui a 2ª instância do judiciário, não existe em outro local, só existe aqui, só existe nas capitais. Está aqui o governo do estado, não tem governo do estado em outro município, está aqui. Está aqui a Receita Federal, a base dela está aqui. Ou seja, existe uma outra cidade administrativa aqui dentro. E além dessas 2 cidades, ela é a capital de todos os mato-grossenses que ela não conseguiu ser até agora. Então, quando nós falamos em vocação, a primeira questão que a gente tinha que assumir, nós somos 3 cidades e tem que atender as 3 cidades. E para atender essas 3 cidades, eu tenho que desenvolver aqui frentes de trabalho que respondam a essas 3 cidades. Respondendo rapidamente, a 3ª cidade, que é a capital de todos os mato-grossenses, nunca foi construída. É tanto que as pessoas que são dos municípios do interior do estado, dos 140 municípios do estado, eu diria que metade deles não se sente representado quando pisa em Cuiabá. Não sente que é a sua capital. Alguns, inclusive, vão para as capitais dos estados vizinhos. Né? Goiânia, ela pega um bom número de mato-grossenses, mas tem gente que declara outras cidades capitais. Se a gente pegar ali Alto Taquari, por exemplo, a capital deles é São José do Rio Preto. Tá? 200 quilômetros para frente ali, estão numa cidade que tem tudo, é melhor do que eles chegar a 500 quilômetros quase a Cuiabá, ou vir a Rondonópolis, que está a 250 quilômetros, está mais longe. Né? Então, quando nós falamos em geração de emprego e renda, a hora que eu for definir isso, eu preciso definir 2 coisas importantes. Quais as potencialidades existentes, para eu conseguir descobrir qual é a potencialidade local. E o segundo, qual o planejamento para me gerar um processo de que quando as pessoas chegarem no mercado de trabalho, o trabalho e elas se encontrarem. Porque tem muita gente procurando emprego e muita gente muito emprego procurando gente, e os 2 não se encontram. Perfeito, professor. Presidente, a gente tem acompanhado isso, tem trabalhado lado a lado até nisso, né? A federação comanda SESC, comanda SENAC, nesse contexto que o professor coloca, da importância, primeiro, de ter uma pesquisa. Hoje a federação tem um instituto de pesquisa para o comércio e a federação também comanda o SENAC, que é o responsável pelo aprendizado comercial, né? E isso está à disposição, então, da prefeitura e de todos os órgãos, não apenas do comércio, mas de todo o estado e da comunidade. Como é que o senhor imagina que a gente deva dar continuidade a isso? Qual é o esforço que nós precisamos fazer para reverter toda essa situação, para que a gente possa realmente treinar, como o SENAC tem se proposto a fazer, dar o treinamento do que é necessário, daquilo que está se precisando, né? E colocar tudo isso à disposição de quem precisa. O que o professor Edson disse é assustador, de uma indústria que vai para uma cidade do interior e o desemprego aumenta. Isso é falta de qualificação. Dentro das nossas empresas, quando nós precisamos de um cargo X, aparece 500, 600 currículos. Nós vamos fazer uma triagem, 95% desses currículos são pessoas sem qualificação nenhuma, como o professor João Edson muito bem disse, ele está querendo serviço. E aí, como você falou, o SENAC é um divisor de águas.
Então, o principal pilar do SENAC é a qualificação e a formação dessa mão de obra que falta muito no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso é um dos estados da federação que mais cresce, eu sempre brinco, cresce a ritmo da China, e precisamos de pessoas qualificadas. Boa parte dessa mão de obra que veio para o estado do Mato Grosso, eu me coloco nela há 40 anos atrás, jovem com 20 anos, eu vim para fazer a vida no estado do Mato Grosso. E sem qualificação, eu fui estudar, fui entender o que eu queria, tive que me qualificar para me virar empresário. Então, é a principal função do SENAC, é a qualificação de pessoas, é a formação de pessoas para ocupar essas vagas que está sendo gerada aqui no estado do Mato Grosso. Então, contem com o SENAC para isso. Além disso, também, quando a gente fala em geração de renda também, não apenas do emprego formal, mas a geração de renda. A gente vê uma situação aqui no Mato Grosso, e especificamente dentro da cidade de Cuiabá, os vazios culturais são muito grandes, né? As especializações das pessoas, como o senhor falou, muita gente vem, quer trabalhar, mas não tem a especialidade para fazer alguma coisa. Uma outra situação que o senhor também tem colocado à disposição no estado todo é o SESC com a sua estrutura e os cursos de valorização social para as pessoas mais carentes. Isso tem funcionado muito bem, não é, presidente? Tem funcionado, nós temos feito parceria tanto com o governo do estado como a prefeitura de Cuiabá e outras prefeituras do interior, utilizando os cursos de qualificação do SESC e do SENAC e levando principalmente para a parte periférica da cidade esses cursos, qualificando aquelas mães com filhos que estão na periferia, com dificuldade para deslocar para as nossas escolas, teria que pegar um ônibus e largar as crianças em casa. Então, nós temos feito várias parcerias, principalmente com a prefeitura, utilizando os CRAS, onde nós levamos nossos professores para dar esse treinamento para essas mães que estão em casa e trazendo uma profissão e uma maneira dela fazer uma renda familiar, contribuir um pouco com a renda familiar. Presidente, para a gente concluir esse bloco, né, dentro do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, o Mato Grosso como um todo, e Cuiabá, por ser a capital do Mato Grosso, a capital dos matogrossenses e que precisa desenvolver ainda toda essa vocação, nós temos uma situação aqui que é o turismo, que pode ser um grande gerador de emprego, de renda, e que tanto a comércio, que tenha hoje, né, um centro de estudo de turismo, tem representantes do segmento de turismo lá dentro, quanto o SENAC principalmente, tem cursos nessa área. Como é que a gente pode evoluir com isso e oferecer mais isso também nesse desenvolvimento? Eu sempre vi, já escrevi um artigo sobre isso, a vocação do Vale do Rio Cuiabá, ela é de indústria e turismo. Eu digo indústria porque ao Vale do Rio Cuiabá, ou a Baixada Cuiabana, nós temos terras fracas para a agricultura. Então aqui não é terra para soja, para milho ou para algodão. São um cerrado fraco, nós temos que trazer indústria para o estado do Mato Grosso e especificamente para a capital. O estado hoje do Mato Grosso é um grande produtor de energia elétrica e nós estamos exportando essa energia elétrica para outros estados, gerando emprego, renda e riqueza em outros estados. Então, eu vejo uma vocação da Baixada Cuiabana à industrialização e o turismo, porque são poucas as capitais brasileiras que têm tanta água e lugares turísticos como o Pantanal, Chapada do Guimarães, o próprio Manso. Nós estamos rodeados de água e cachoeira. Então, eu vejo e tenho pregado isso dentro da federação. Nós temos a nossa conselheira, que é do setor de turismo, incentivado que nós temos que desenvolver o turismo, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Eu vejo o nosso aeroporto, quando nós chegamos de fora, o turista está perdido. Para onde que eu vou? Não tem nada. Olha, nós deveríamos ter ali um ponto turístico de orientação do turista, distribuir os nossos doces regionais, cartazes do nosso polo turístico. Então, a Baixada Cuiabana é cheia de ponto turístico, mas muito pouco explorado. Perfeito, presidente.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar essa conversa com novos propósitos para desenvolver mais ainda Cuiabá. Estamos de volta na sala de visitas do Arsenal e Comércio. Hoje, professor João Edson e presidente José Venceslau de Souza Júnior. Nós falamos sobre a nova eleição em Cuiabá, o prefeito reeleito e tudo o que vai acontecer daqui para frente. Como federação se coloca à disposição, qual é o contexto que nós estamos enxergando aí. E no último bloco nós conversamos, além do desenvolvimento e geração de emprego e renda, falamos sobre turismo, que vamos retomar agora mais um pouquinho com o professor João Edson. Professor. Olha, se eu fosse fazer um marketing de alguém que realmente chegasse para ser prefeito de Cuiabá e falasse o seguinte: escuta, como que eu posso projetar a minha cidade? Eu colocaria: transformar Cuiabá no centro de desenvolvimento econômico do Centro-Oeste e de cultura e turismo. E talvez trocando a palavra cultura e turismo por entretenimento. Por quê? Se nós colocarmos um compasso em Cuiabá e abrir um raio de 100 quilômetros, que é curtíssimo em termos de estrada, nós vamos ter um conjunto de possibilidades que a natureza nos oferece, que não existe em local nenhum do mundo. Se nós agregarmos a essas belezas naturais, que já temos de graça, é só uma questão de trabalhar e dar acesso para ela. Outros fatores culturais, Cuiabá passa a ser o centro, não só a capital de todos os mato-grossenses, mas passa a ser a capital da América. Eu vou pegar um gancho do professor, né? Nós temos aqui, a 100 quilômetros de Cuiabá, Bom Jardim. Bom Jardim nós temos a unidade do SESC, SESC Serra Azul. E como você falou, professor, eu digo que nós temos um concorrente, que é lá no Mato Grosso do Sul, que é bonito. Mas o nosso SESC Bom Jardim é maravilhoso, mas não tem uma estrada de acesso, não tem uma pousada decente, não tem internet. Nós, SESC, montamos um mega de um restaurante, uma coisa de primeiríssimo mundo, no meio daquela serra linda, uma cachoeira única, né? Mas acessibilidade não tem. Eu estive lá o ano passado para conhecer, já lá na Bom Jardim, eu sabia o caminho, mas fiz questão de procurar a guia turística, né? Ela já falou: olha, o carro do senhor é traçado, tem muito buraco, muita terra. Então, na Baixada Cuiabana, nesse raio de 100 quilômetros, nós temos Pantanal, Bom Jardim, Chapada, Manso, várias cachoeiras, é uma infinidade de coisas, águas, né, professor? Termais. Águas termais, é verdade. Grutas, cavernas. Lá na unidade de Serra Azul, mais diversos, né? Nós temos vários quilômetros de gruta que o SESC ainda está catalogando. Então, você está coberto de razão. A Baixada de Cuiabana, a vocação dela principal é para turismo, né? Vamos ver os nossos gestores aí, ouve a nossa fala e vamos dar continuidade a isso. Um grande gerador de emprego e renda, né, professor? Exato. E o próprio SESC, através da FEComércio mesmo, tem conduzido uma série de ações voltadas para isso, né? É o Serra Azul, é o Pantanal, não vamos nem falar no SESC Pantanal, que iria levar um programa todo para a gente discorrer aqui sobre todas as ações que a FEComércio comanda aqui no estado, voltadas para o turismo, né, presidente? Rissato e professor, e nós temos no Manso também um dos melhores resorts do Brasil, né? Exato. E a gente pode contar outros fatores que são fatores fundamentais para a questão do turismo. Nós temos tribo indígenas a 100 quilômetros daqui. O Mutima está aqui do lado, em cima do Rio Paraguai. Nós temos a indústria da pesca, que é uma vergonha, é uma exploração, um absurdo. Não fazemos nada em relação a isso, né? Se a gente trazer para Cuiabá eventos, porque assim, SESC Bom Jardim, para a pessoa ir lá, ele tem que ir lá. Não é um turismo que alguém veio a Cuiabá e de repente pode chegar até lá. Turismo é isso, todos nós aqui temos o privilégio de poder lá de vez em quando fazer uma viagem. A gente sai com uma viagem e muitas vezes o ponto para qual a gente foi é o menor de tudo que a gente viu. Porque você chega naquele local, você tem um conjunto de outros fatores para verificar. Começa, como o presidente da FEComércio falou, começa no aeroporto, né?
Você desce no aeroporto, tem alguém com um papelzinho, um folheto, tem ali uma gondolazinha que você vai ali e escolhe alguma coisa, tem uma moça, um rapaz que te entrega alguma coisa, tem alguém com uma música para mostrar que existe um evento. Nós descemos em Várzea Grande e pensamos que estamos em Cuiabá, se a gente não é do Mato Grosso. Exatamente. Chega perdido. E é uma situação que o presidente mesmo já comentou várias vezes, né? Hoje, um dos grandes centros de turismo aqui em Cuiabá, para quem está de passagem, é o próprio Sesc Arsenal, né? Porque nós não temos muitas outras opções. O Sesc Arsenal, né, Rissato, na nossa gestão, nós transformamos esse aqui, professor, é o principal centro turístico hoje da nossa capital, é o Sesc, com infraestrutura, um excelente atendimento, e depois que nós trouxemos a Casa do Artesão para aqui, e o nosso diretor Carlos Rissato também implantou um restaurante aqui dentro com a comida mais variada e atendendo a necessidade rápido das pessoas. Rápido, né? Porque o turista chegava aqui e falava, olha onde eu vou almoçar. Então nós criamos um restaurante aqui dentro. É o principal local de visitação hoje na Grande Cuiabá, é o Sesc Arsenal. É muito pouco, né, professor? E o turismo, ele está ligado à noite. Você não constrói uma coisa, é turismo de natureza, tá, mas está ligado à noite. A noite nossa, ela é uma noite muito interessante, comparada às melhores capitais, mas ela tem um teto. O teto dela está no bar. Ela precisa ultrapassar a linha do bar. Nós precisamos trazer para cá, por exemplo, dentro da indústria da música, nós temos que produzir o regionalismo nosso com mais orgulho, mas temos que ter universal. Sim. Eu que tenho uma passagem como Campo Grandense para chegar até aqui, né? Eu vou para Campo Grande, depois venho para cá. O Campo Grandense tem isso. Você chegou em Campo Grande, é um local cuja noite de bares não são dos melhores, mas quando você pega o roteiro de artistas brasileiros, você vai encontrar lá um conjunto de campograndenses, porque quando você chega lá, você tem a casa noturna para você ir, você tem aquele local específico, que ela tem publicidade de São Paulo. Já aconteceu de eu chegar em Guarulhos, né, entrar na direção das filas que vêm para o Centro-Oeste e alguém me entregar uma publicidade de uma casa noturna em Campo Grande. Em Cuiabá, eu chego em Cuiabá, moro em Cuiabá, ando nas ruas de Cuiabá e muitas vezes eu assusto. Ocorreu há 1 ano, 2 anos, eu sou super fã do Rolando Boldrin, né? E um dia, 4 horas da tarde, alguém falou para mim, escuta, você foi ontem no show do Rolando Boldrin? Eu falei, ele teve aqui? É essa a questão, a gente precisa utilizar melhor a Arena Pantanal, mas ela não pode ser utilizada sozinha, ela é integrada. Se eu conseguir integrar tudo isso, utilizar a arena além do futebol, tem a questão do futebol, é importante, mas além do futebol, ter outros fatores que agreguem valor, trazer para cá eventos. A gente precisa de um centro de evento para trazer para cá, por exemplo, um grande evento na área de medicina, um grande evento na área veterinária, um grande evento na área de mecânica pesada. Mato Grosso tem o maior conjunto de máquinas pesadas do Brasil. E nós não temos aqui nenhuma faculdade que trabalha isso, mas podemos ter aqui um centro de eventos que trouxesse gente do mundo inteiro para cá. Essas pessoas vêm para o evento, existe um dado estatístico sobre isso, pessoas que vão para o evento, qual o percentual delas que chega antes e qual o percentual que fica depois. São poucas pessoas que chegam no dia do início e vai embora ao final. Eles chegam e exploram. Você imagina, o cara vai sair da Alemanha para vir num evento sobre maquinários pesados em Cuiabá. Ele não vai chegar aqui e voar no outro dia. Sim. Ele vai chegar aqui e vai passar uma semana conhecendo Pantanal, Chapada, águas termais, conhecendo... eu falo que Mato Grosso do Sul tem bonito, a gente tem algo que é lindo, né? Conhecendo Bom Jardim, quer dizer, conhecer tudo um conjunto de coisas. Mas para isso nós precisamos. O nosso grande centro de evento é o Centro de Evento Pantanal, ele não comporta um evento internacional. Nós precisamos criar essas condições e transformar aqui num entreposto de desenvolvimento e alegria. Falta isso. Eu acho que, como o presidente mesmo já falou, ele tem insistido muito com isso, né, aqui no Sesc, no próprio Senac também, que a gente se estruture para poder fazer o apoio a essas situações. Porque, é claro, se a gente tiver grandes eventos aqui, hoje nós temos aqui dentro do Sesc uma série de coisas que o presidente mesmo exige que elas funcionem, né, para atender turista e para atender a população, tá? Mas isso que vai dar o suporte a tudo isso, né, presidente? Perfeito, Rissato. Nós precisamos de otimizar
incentivar nossos políticos a desenvolver o turismo no estado do Mato Grosso e principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Eu lembro quando nós trouxemos a Casa do Artesão para aqui, não tinha degustação, professor. Então nós falamos com o nosso diretor Rissato, falou, olha, vamos colocar a degustação da cachaça, do mel, do doce, dos licores regionais. A venda quadruplicou, porque a pessoa degusta, gosta, né? Então nós precisamos realmente incentivar o turismo na Baixada Cuiabana. Nós temos um leque de opções e é um grande viés de desenvolvimento e transferência de renda que emprega muitas pessoas. Eu queria mudar um pouquinho agora o eixo, tá? E falar um pouco de cidadania. O projeto de governo, o plano de governo do nosso prefeito, atual e futuro, que vai continuar mais 4 anos conduzindo a nossa cidade, né? Nós demos a ele essa autoridade, cada um dos que votaram fez isso, e quando ele fala de cidadania no seu plano de governo, ele fala muito de educação, saúde e assistência. A federação tem cobrado muito, insistentemente, das suas instituições, que a gente atue muito forte com educação, com saúde e principalmente com assistência. Como o senhor vê isso, professor, do ponto de vista da sociedade, da necessidade social, né, para que tenhamos isso? Olha, Rissato, essencialmente passa pela educação. A gente precisaria ter um grande projeto educacional. E quando a gente fala em distribuição de renda, quando fala de cidadania, vem essa palavra, né? Eu já começo a tremer de medo, tá? Porque a gente precisa separar essa relação da distribuição enquanto processo de inclusão e distribuição enquanto processo de dominação. No Brasil nós temos uma distribuição como processo de dominação. Todo governo, todo presidente, começa lá em cima na presidência da República, chega lá, cria bolsa de alguma coisa que não é para incluir. É para você continuar respirando e eu manter você sobre essa segurança. Então, assim, esse é o primeiro estágio. Esse é o erro de todos os governos e ele chega nas prefeituras. Um dos motivos que é 4 anos, e normalmente pensa numa eleição seguinte, ou é reeleição, ou é pular para um outro cargo, e essas coisas, elas terminam se confundindo lá numa altura. Então, eu gero para a pessoa facilitação para existir. E ela não poderia ser isso. Eu tenho que tutelar alguém que não pode ser para sempre e conduzi-lo a um outro patamar para que ele distribua também um processo de renda. Vamos voltar à velha Inglaterra, a Inglaterra de Proudhon, né? Quando ele cria todo o sistema cooperativo, né? Qual que era a ideia dele? Eu pego duas pessoas, ele tem bens, mas ele chega a uma altura e não tem para quem vender, porque as pessoas não têm recurso para comprar. Então essas duas pessoas vão tutelar uma terceira pessoa. Quando essa pessoa chegar no mesmo patamar, eles podem se comercializar entre si. Mas se 2 pode gerar 1, 3 pode gerar 2. Você cria uma cadeia de desenvolvimento. Nós temos que pensar em todos os programas sociais que nós temos como um programa de inclusão na sociedade e não como um programa de manutenção na situação que está. Se nós pensássemos isso e agíssemos dessa forma, e aqui eu quero voltar a um mato-grossense muito importante, que foi um dos criadores e idealizadores do Sistema Nacional de Habitação, né, que era justamente para fazer isso, nós não teríamos uma casa favelada hoje no Brasil. É que os recursos do antigo BNH foram utilizados para todas as outras coisas, ao ponto de falir. Mas a ideia era o seguinte, vou construir 100 casas, tá, vou dar 100 casas, só que as pessoas das 100 casas vão pagar mensalmente. A soma desse pagamento gera mais 200 casas, porque elas são graduais. As 200 gera 400, e você cria um escalonato. Presidente, isso foi possível, tanto que em 10 anos o Sistema Nacional de Habitação, ele financiava os outros recursos, ou as outras coisas, como por exemplo Itaipu, foi financiado por esse sistema. Sim. E deixaram quebrar, e as favelas continuam crescendo, as invasões, um conjunto de coisas. Ou seja, precisamos ter planejamento e fazer as coisas certas. Trazendo para Cuiabá, como que o prefeito vai fazer isso? Como ele vai fazer, não sei. Eu sei como ele deveria fazer. Primeira questão, mudar radicalmente o direcionamento da educação municipal. A educação municipal não pode ser mais um local exclusivo de assistencialismo, um crechão, começa na creche e o cara chega na 8ª série ainda é uma creche. Tá?
Chega na 8ª série ainda ganhando um sapatinho, ele não precisa ganhar. O pai dele tem que ter orgulho de levar ele a escolher o sapato que ele quer. Para isso eu tenho que planejar ao longo do tempo. A educação que esse menino serve e recebe deve estar voltada para as relações de trabalho, para a inclusão social, para o entendimento das realidades da sociedade, para que dentro da cabeça dele já formule o que é ser um cidadão. O cidadão ele é participativo, primeiro na produção, depois na decisão. Nós temos muito, o mal do Brasil, que a gente tem muita gente para participar da decisão e pouca gente para participar da produção. Presidente, diante de todo esse contexto aí, eu queria ouvir um pouco o seu relacionamento com a cultura, com a educação e com a assistência feita tanto pela FEComércio quanto pelos órgãos que estão subordinados a ela, como é o caso do SESC e do SENAC, na educação profissional, como diz o professor, que é uma necessidade, uma educação de inclusão, e o SESC, quando faz o trabalho junto aos CRAS da Prefeitura, que fazíamos até o ano anterior, esse último ano com a pandemia não houve isso, mas é um grande apoio e que deve continuar, né? E com relação à assistência, principalmente, quando a gente fala do maior banco de alimentos do mundo, que é o Mesa Brasil, que ele não faz assistencialismo, mas ele faz assistência. Conta para nós um pouco como é que a gente vai colocar tudo isso à disposição da população cuiabana. Perfeito, Rissato. Eu, como o professor João disse, sobre as bolsas que inventaram nos últimos anos, a nível de governo federal, estadual e municipal, é uma alienação daquelas pessoas mais carentes, dos moradores da parte periférica da cidade, e infelizmente essas bolsas era para socorrer no momento de necessidade, mas à medida que ele arrumasse um emprego, ele dispensaria a bolsa. Mas o que a gente vê é que há uma acomodação, falar, eu estou ganhando essa bolsa, não preciso trabalhar. Então, ele vai sendo alienado cada vez mais. Mas dentro do nosso sistema, FEComércio, SESC e SENAC, nós temos o maior banco de alimentos do mundo, que isso nos orgulha muito. É um trabalho assistencial que nós fazemos, que é o Mesa Brasil. Então, o Mesa Brasil, nós temos as nossas equipes que já têm catalogado as famílias, nós temos as nossas assistentes sociais, que nós levamos o alimento e ensinamos essas pessoas a processá-los. Nós ensinamos o aproveitamento da banana e da casca da banana. Então, a família aproveita a abóbora e a casca da abóbora. Então, há um aproveitamento do alimento de quase 100%. Então, nós estamos dando o peixe, mas estamos ensinando a pescar. Isso é assistência de família. À medida que essa família sai do nível de necessidade, nós procuramos outra família que precisa de assistência e passamos a levar esse alimento até a casa dessas famílias necessitadas. É importante também a gente deixar claro aqui que toda essa expertise também já começou a ser trocada com o município de Cuiabá, né? No ano passado nós recebemos a visita do pessoal responsável pelo banco de alimentos aqui da Prefeitura e a instituição ficou aberta a eles, né, presidente? Inclusive por sua determinação e orientação. Perfeito. Então, o nosso maior banco de alimentos do mundo, que é o Mesa Brasil, ele é respeitado no Brasil inteiro por todas as grandes instituições. E quando, no momento agora de pandemia, as grandes empresas, as grandes instituições brasileiras doaram cesta básica para as pessoas mais carentes, sempre através do Mesa Brasil. Nós recebemos milhares de cesta básica, né, Rissato? E fizemos o nosso papel de assistência. Então, é esse o papel do SESC dentro do Mesa Brasil. Isso tudo só acontece, professor, graças à credibilidade que a FEComércio e as instituições transmitem a toda a população, a toda a sociedade, né? Nós estamos chegando quase ao final do programa, nós vamos para mais um intervalo e voltamos para continuar ainda a falar sobre música nas praças. Arsenal e Comércio está com vocês de novo. Hoje estamos conversando com o presidente da FEComércio, José Venceslau de Souza Júnior, e o professor João Edson, cientista político. Falamos sobre todas as ações que podem ser feitas para apoiar
o prefeito reeleito, a melhorar Cuiabá, fazer dela uma cidade mais próspera ainda do que já vem sendo. Não dá para a gente passar para o último bloco sem citar um pouquinho de filosofia. Nós aprendemos com Aristóteles que política é a ciência de tornar a felicidade humana maior. E essa felicidade humana, tanto individual quanto coletiva. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui. Eu fiz a chamada antes do intervalo de que a gente ia falar um pouquinho, presidente, sobre aquela ideia de levarmos música às praças e às ruas da cidade aqui de Cuiabá. Isso está de pé ainda, né? Isso é uma conversa minha com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, que eu e você tivemos em Fortaleza e achamos muito bonito isso lá. Na ida do trabalhador para casa, onde nos pontos de ônibus chega a parte de cultura do SESC, tocando músicas regionais, levando alegria para aqueles trabalhadores. O nosso prefeito Emanuel Pinheiro gostou da ideia e é um compromisso assumido comigo e com os trabalhadores comerciários de Cuiabá, que nessa nova gestão dele nós vamos implantar isso. Então queremos levar música, alegria, cultura cuiabana para os nossos comerciários que estão nos pontos de ônibus, aguardando para ir embora para casa. Quando você olha o trabalhador, ele está cansado, às vezes cabisbaixo, e nós vamos levar alegria, música, cultura para esse trabalhador. Importantíssimo isso. Isso é fazer o bem, fazer a felicidade da sociedade. A gente já está exatamente no final do programa, eu vou apenas passar para os nossos convidados para as considerações finais e a sua despedida. Professor João Edson, como é que foi participar do programa hoje? Como é que foi poder contribuir para uma Cuiabá melhor e mais próspera? Olha, com esse fechamento falando de música, né, eu falo que música e poesia é o alimento da alma. Né? E a alma cuiabana, ela anda sedenta, ela anda faminta, né? Essa é uma grande ideia fantástica. Olha, é um prazer enorme estar aqui, né? É a segunda vez que eu venho, o papo flui, né? São assuntos muito importantes. Eu acho que a gente, ao falar aqui, estamos falando com um público extremamente qualificado, que pensa, que quer o bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e sempre estaria à disposição. É uma alegria enorme estar aqui. Gosto de estar nesse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Presidente, é com o senhor agora. Reforçar todo esse seu posicionamento, né? Eu quero agradecer aos meus dois parceiros, o professor João Edson, nos ajudou a fundar o Instituto de Pesquisa Ficomércio, é um dos nossos idealizadores e está lá trabalhando junto com nós. Então, eleva o grau de confiança do nosso Instituto. Professor, muito obrigado. Para nós é uma honra muito grande você estar nesse grupo Ficomércio, SESC e SENAC e o Instituto de Pesquisa. Agradecer ao nosso entrevistador, Carlos Rissato, que é o nosso diretor do SESC Mato Grosso, tem colocado o seu dinamismo, o seu empenho todo. Hoje, o SESC Mato Grosso, junto com a SENAC e Ficomércio, está virando uma referência a nível nacional. Então, eu agradeço muito a minha diretora, Eliana Salomão, que é a nossa diretora do SENAC, virou referência a nível de Brasil, e Rissato, aqui administrando o SESC, nos 5 pilares que o SESC é dedicado, e a essa equipe sua maravilhosa. Parabéns pelo programa, um programa que você idealizou ele com o apoio da TV+, está sendo um sucesso. Muito obrigado, Rissato, pela bela condução do SESC. Obrigado, presidente. A gente deixa aqui, então, para os nossos telespectadores, a lembrança do seguinte: tudo isso que nós fizemos aqui é por uma Cuiabá mais próspera, não necessariamente mais rica, porque riqueza acaba sendo concentrada na mão de poucos. Prosperidade é para todos. Esse é o grande objetivo nosso, é o objetivo do SESC, do SENAC, da Ficomércio e de cada um que a gente traz aqui. A gente volta com vocês na próxima quinta-feira, às 9h15 da noite, aqui da TV+. Até lá!